Hoje, no Jornal Gente, apresentado por Thaís Freitas, Pedro Campos, Cláudio Humberto, Eduardo Castro, houve a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira falou sobre questões da legislação penal, inclusive numa pergunta do Pedro Campos a respeito de uma mudança na legislação, isso só o Congresso pode fazer, é óbvio, referente à possibilidade de reduzir a maioridade penal. Mas, pelo que ele disse, dali não sairá nenhum coelho que nos surpreenda, né? Provavelmente, ele fala na necessidade de uma mudança e uma reforma no sistema penitenciário para que, então, pudesse ocorrer uma mudança constitucional referente à maioridade penal. E falou também sobre reforma tributária. O presidente da Câmara, ele extinguiu a comissão mista porque os prazos regimentais expiraram. É lamentável, né? Mas deve definir, garantiu ele, nesta entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, nos próximos dias deve ser definida a tramitação e o formato da reforma tributária. Lira prometeu buscar a melhor forma de aprovar a reformulação do sistema tributário brasileiro. Sugestão, que parece ter mais adeptos, é um fatiamento em 4 fases, porque aí as discussões em torno de alguns temas espinhosos ali poderia ser postergado e outras partes da reforma já seriam colocadas em votação, sem grandes contendas, sem grandes polêmicas e provavelmente aprovadas. Essa é a ideia. Então, nessa entrevista exclusiva ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que vai ao ar de segunda a sábado, das 8 às 10, o presidente da Câmara disse que a Casa vai avançar com a proposta sem se preocupar com a autoria, com o dono do projeto, com aquele que apresentou o projeto. Temos compromisso com a reforma, sem paternidade, sem interesse em privilegiar esse ou aquele texto. Temos o compromisso de colocar para votação uma reforma, atenção para a palavra, porque essa é a palavra-chave, possível. Uma reforma possível. Ou seja, que consiga votos suficientes, que não tenha uma oposição grande, suficientemente grande, para impedir o andamento do texto e, ao fim, a aprovação do texto. Ele negou divergências com Rodrigo Pacheco, aliás, disse que se dá bem com o Pacheco, e informou que os dois terão uma reunião, talvez hoje, talvez amanhã, para definir os próximos passos do projeto. Arthur Lira disse esperar que a Comissão de Constituição e Justiça vote uma outra reforma administrativa na semana que vem. O Arthur Maia, que é do DEM, vai ser o relator da proposta de reforma administrativa. Isso na Câmara dos Deputados, é claro. No dia 14 de maio, vai ser sexta-feira, é isso? Sexta-feira, 14 de maio. Uhum. No dia 14 de maio, acabam as audiências públicas, o que permite que a PEC seja votada no colegiado. Reforma política. Ele diz que vai seguir a vontade da maioria da Câmara. Esse é o perigo, né? Então vamos por partes aqui, antes de entrarmos num tema que tem a ver, paralelo, que é a relação do Congresso com o governo Bolsonaro. Bom, com relação à reforma tributária, é interessante como a discussão no Brasil... O Delfim Neto falou aqui, eu acho que no ano passado, Sônia, Ronald, Maria, e você que está acompanhando a Bandeirantes, muita gente deve ter ouvido quando o Delfim falou o seguinte: reforma tributária, você tem de juntar muitos especialistas, gente que conhece profundamente o assunto,
conhece o sistema brasileiro, inclusive a sua estrutura jurídica, legal, conhece o funcionamento na prática do sistema tributário brasileiro, como ele atinge empresas, trabalhadores, profissionais liberais, como ele não atinge alguns setores, que setores são privilegiados, que setores pagam muito além do que é razoável, a pessoa física, como ela é punida por esse sistema insano que existe no Brasil, como quem produz, quem trabalha, seja como empreendedor, seja como funcionário, empregado, como quem produz e trabalha sofre, é apenado pelo sistema tributário brasileiro. Então, o Delfim Neto dizia aqui, é preciso reunir um grupo de conhecedores. Não é para fazer em cima da perna ali, não é? Vamos colocar isso aqui, vamos tirar aquilo ali. Isso é ruim, porque provavelmente, esse é o risco, o Congresso Nacional pode desperdiçar uma grande chance de finalmente melhorar o sistema tributário brasileiro. E há esse risco, porque a gente ouve as entrevistas, a gente lê o que deputados e senadores pensam do assunto, e eles só falam da tramitação, eles não falam do conteúdo. Não, agora nós vamos com mais rapidez, vamos fatiar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A ideia é aprovarmos ainda este ano. Mas e o conteúdo? O que será aprovado? Porque a palavra reforma em si não traz uma qualidade inerente a ela. Ela não é portadora necessariamente de uma melhora no sistema. A reforma pode ser para pior, pode ser para melhor, ou pode não mudar nada substancialmente, e esse é o maior risco. Teremos menos burocracia, isso é um avanço, parece haver um consenso. Haverá uma redução no número de impostos, na verdade serão incorporados, né? Você cria um imposto, pode ser chamado até de contribuição, para que entre em vigência ainda neste ano fiscal. A palavra contribuição é mágica nesse sentido, que se coloca imposto só no exercício fiscal seguinte. Mas você inventa um imposto e joga nele vários outros impostos. As pessoas pagarão menos, o tributo em si não, mas enfrentarão menos burocracia para pagar impostos e as empresas não precisarão gastar tanto dinheiro só para entender o sistema tributário, atender às exigências burocráticas do sistema tributário e honrar seus compromissos com o fisco, não é? O trabalhador é diferente. Quando chega o salário, a Receita já levou a parte dela, né? Você recebe o salário, já está lá descontado o imposto de renda. Assim como o fundo de garantia. Assim deve ser, né? Assim deve ser. Porque tem empresa que desconta, mas não deposita no fundo de garantia. Imposto de renda não, imposto de renda não tem jeito. Não dá para escapar. Então, o que a gente espera é que aprovem uma reforma que melhore o sistema tributário. E não fiquem apenas discutindo a tramitação em si. A velocidade, as estratégias, vamos fatiar, as táticas, como evitar que tal ponto seja derrubado, não consiga a maioria suficiente, esse tipo de coisa. Com relação à reforma administrativa, convenhamos, né? Provavelmente um rato sairá dessa montanha. Do ventre dessa montanha sairá um rato, provavelmente não deve sair grande coisa. Inclusive o próprio, excetuando-se o Paulo Guedes, que sonha e preconiza uma reforma mais ampla, e mesmo assim cheia de falhas, né? Aquela que ele preconiza. Mas o governo, como um todo, nem isso. É muito mais um faz de conta ali, sem tocar nos grandes privilégios.
Até aproveitando que no imaginário nacional a ideia é de que o funcionário público trabalha pouco e ganha muito. Quando, na verdade, a maioria absoluta trabalha muito e ganha pouco. Mas há uma elite do funcionalismo, uma casta nos mais altos cargos e escalões, e ali sim é a farra, é a festança com o dinheiro público. E já vamos falar muito sobre festança com dinheiro público. E falou aí dessa história da reforma administrativa já andar na semana que vem. Talvez já seja votada, não é? Aguardemos. Mas, falando em Congresso Nacional, interessa muito, é claro, a maneira, e principalmente para o governo, a maneira como seus projetos são recebidos. A maneira como o Congresso recepciona as medidas provisórias, os projetos do governo, projetos de lei e até, claro, os vetos presidenciais, não é? Quando há uma situação confortável para o governo no Congresso, dificilmente um veto é derrubado, a não ser que seja algo que contrarie de maneira cabal ali a maior parte dos parlamentares. Agora, o governo menos preocupa para o governo como seus projetos, medidas provisórias e eventuais vetos são recebidos, e mais, muito mais, como o Congresso enxerga o governo, como o Congresso enxerga Bolsonaro. Quer desgastá-lo, quer prestigiá-lo, quer trabalhar com ele, quer trabalhar contra ele. Isso interessa ao governo. E nós sabemos que a relação entre executivo e legislativo no Brasil, não só entre o governo federal e o Congresso Nacional, mas também entre governos estaduais e assembleias, prefeitos e Câmara de Vereadores, é muitas vezes uma relação cheia de vícios, cheia de momentos indecentes, de troca de favores e até de compra de voto. E quando há compra de voto, compra de posição, você está comprando a representatividade popular. Isso é um ataque à democracia, é um ataque ao Estado de Direito, é um ataque à República. O mensalão, sempre dissemos aqui, não foi meramente um esquema de corrupção. Ele foi mais que isso. Ele atentou contra a democracia. Ele atentou contra a representação popular. Então, claro, atentou contra o Estado democrático de direito e contra a República. O Petrolão, com aqueles loteamentos dos partidos, né? Aquelas companhias hereditárias, sesmarias dentro das estatais, da mesma maneira, provocou os mesmos atentados à República, ao Estado Democrático de Direito e à democracia. E agora é a história do orçamento, mas não basta para o Brasil que o Congresso Nacional gere, conceba um orçamento público indecente, ruim, repleto de armadilhas, que ataca, inclusive, o equilíbrio fiscal, que ataca a capacidade do governo de honrar compromissos, que ataca, inclusive, a visão que investidores potenciais têm do país, de sua capacidade de honrar compromissos e, portanto, que taxa de juros eles vão exigir na hora de comprarem papéis do Tesouro Nacional. Um orçamento que, ao fim, ataca a disposição de quem quer investir
até na iniciativa privada, de quem quer ampliar o negócio, abrir um negócio, contratar mais gente, produzir, porque ataca o equilíbrio orçamentário e fiscal do governo. E tudo isso para aumentar a dinheirama que os parlamentares têm para suas emendas. E agora, descobrimos que não há apenas um orçamento muito ruim, péssimo, concebido pelo Congresso e conhecido publicamente. Há um orçamento secreto. Secreto. Ora, se o público e notório é péssimo, é ruim para o país, é ruim para a sociedade brasileira, é ruim para o Estado, porque os governos passam, né? O Estado é, enquanto houver. É ruim para as pessoas, é ruim para o serviço público, é ruim para aquilo que a população recebe pelos impostos que paga. Mas eis que há um secreto. 3 bilhões de reais do orçamento destinado a parlamentares. E ao menos 271 milhões e 800 mil só para aquisições de maquinário pesado. Primeiro um detalhe, o problema não está no maquinário, nos tratores, nas patrolas, colheitadeiras, máquinas de pavimentação. Não é esse o problema. Se tomarmos historicamente a quantidade de dinheiro, de verba parlamentar, de emenda parlamentar, que vai para maquinário pesado, é normal. É normal. Só que há uma considerável diferença entre os preços, que são tidos como razoáveis, preços do mercado, preços sugeridos, e aquilo que está sendo contratado. No orçamento de 3 bilhões de recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional, e por isso é orçamento secreto, não é aquilo que está naquele ridículo orçamento, que já não é, infelizmente, já não é aquilo que nós criticávamos, a tal peça de ficção, que estava lá no papel, mas todo mundo sabia que na prática seria muito diferente, porque a arrecadação prevista não era realista, os gastos previstos não eram realistas. Era peça de ficção, porque tem de ter, a Constituição exige, tem de ter orçamento, óbvio. Uma empresa não pode existir sem orçamento, que dirá um governo, que dirá o governo federal. A prefeitura da mais pequena das cidades tem de ter um orçamento, que dirá o governo federal, que dirá a União. Então é claro que tem de haver orçamento. Só que normalmente no Brasil é peça de ficção, porque haverá uma arrecadação de tantos bilhões e nunca bate, nunca é realista. Haverá um gasto de tantos bilhões, nunca bate. O déficit será de tanto. Geralmente o que é previsto não alcança o que a realidade impõe. O déficit geralmente é maior do que o previsto na peça orçamentária, é ficção. Mas este ano fizeram um que não é ficção. Nesses aspectos continuará sendo arrecadação, gastos, déficit. Mas ele é, infelizmente, em parte, impositivo. Vão gastar aquela grana. Mas não basta. Precisaram arrumar um puxadinho de 3 bilhões de reais. Recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional terceirizados para deputados e senadores no final do ano passado. 271 milhões e 800 mil reais para aquisição de tratores, retroescavadeiras, equipamentos agrícolas, repito,
é normal a compra desses equipamentos. Todo ano. Ano após ano. É normal. Porém, o problema está, primeiro, na pertinência dessa grana a mais. E segundo, nos preços pagos. As máquinas são destinadas a prefeituras, para obras em estradas, áreas rurais, vias urbanas. E por que também coletadeiras, tratores? Porque há também projetos de cooperativas agrícolas. Normalíssimo. Normalíssimo. Os parlamentares indicaram um gasto de 15 milhões de reais para a aquisição de 115 máquinas. Destas, apenas 12 estão previstas com preço dentro da tabela de referência do governo. Que é claro, o dinheiro não é do governo, o dinheiro não é do presidente da República, não é do ministro, não é dos parlamentares, é público. É a res pública, é o dinheiro público. Então, o governo faz uma tabela. Equipamento tal, preço aceitável, razoável. É o que o mercado está cobrando, é isso aqui. Às vezes sobe um pouco, tem uma inflação naquele período, ou aquele equipamento especificamente ficou mais caro, porque tem componentes importados, há a questão do câmbio. Tudo isso é razoável, mas tem de haver a tabela. Mas quando há uma diferença estúpida, gigantesca, entre o que será pago, está sendo pago, e o que está nessa tabela, não compre. Não compre. O esquema montado pela equipe de Bolsonaro para se aproximar do Congresso jogou nas mãos de um grupo de deputados e senadores os recursos do Ministério comandado por Rogério Marinho. Rogério Marinho estava ali na equipe do Paulo Guedes. As divergências eram constantes, mas Bolsonaro gosta dele, Paulo Guedes não. Então Bolsonaro falou assim: saia daí. Mas para onde? Você vai ser colega do Paulo Guedes, você vai ter um ministério, certo? E o Marinho, que é muito liberal com direitos dos trabalhadores, né? Aí, liberal no sentido de não gostar desses direitos, achar que eles atrapalham, eles interrompem a possibilidade de crescimento econômico, eles geram despesas que são dispensáveis. Enfim, quando se trata de direito dos trabalhadores, Rogério Marinho é um liberal. Mas, quando se trata de gastar o dinheiro público ou direcionar o dinheiro público para agradar aliados, aí voltamos à velha ideia do grande Estado, esta grande árvore sob a qual se alojam tantos, se aninham tantos, e onde vivem tantos, da qual tantos tiram, e tiram, e tiram, e tiram, como se ela fosse interminável, seus recursos intermináveis, como se não houvesse responsáveis pelo crescimento da árvore, pelos frutos da árvore, que são os que trabalham, os que suam, os que trabalham dia e noite e têm grande parte do seu trabalho arrancado pelo Estado, que deveria devolver em serviços públicos. Devolvem precaríssimos serviços públicos, aliás, alguns até inexistentes, nem são entregues, porque é preciso repartir com os que estão aninhados naquela grande árvore. Aí, Rogério Marinho já não é um liberal. O esquema, ele é legal, não estou falando do orçamento secreto. Esse esquema que faz o seguinte: prefeito, precisamos de uma estrada nova. Isso aqui é uma brincadeira. Essa estrada vicinal aqui está quebrando caminhão. Não tem jeito de escoar a produção direito.
Prefeito, precisa de um posto de saúde ali. Esse bairro não tem um posto de saúde sequer. Não tem escola naquela região, na zona rural, no bairro periférico. E aí o prefeito, sem recursos, procura os deputados da região, quando há. Deputado, precisamos melhorar aquela estrada, precisamos construir um posto de saúde, precisamos de uma escola. E aí o deputado, com a emenda parlamentar, consegue. Às vezes consegue. Às vezes ele é deputado de uma região com várias cidades, então ele privilegia umas, outras não, depende também da composição do eleitorado, onde ele teve mais voto, onde ele precisa de voto. E aí tem o jogo clientelista, não é? Do município com o parlamentar. Isso em nível estadual e em nível federal. Tem um deputado estadual que vai buscar recursos do governo estadual, o deputado federal vai buscar recursos do governo federal. Tá bom. Aí vem um outro clientelismo que se dá na relação dos parlamentares com o executivo. Quantas e quantas vezes eu já citei aqui o caso do Fernando Henrique, que brigado com Itamar Franco, que aliás foi quem abriu as portas para ele, Fernando Henrique, ser presidente da República, com o plano real, foi no governo Itamar, e aquilo elegeu o Fernando Henrique, é claro. Mas depois romperam. E o Itamar tinha um pouco de... Existe o governo, eu sou contra, não é? Embora fosse ele uma figura da política, governador, senador, mas ele tinha um pouco desse espírito, que o Lacerda também tinha, né? Ele até apoiava o governo em determinado momento, depois rompia. Tinha a tendência à oposição política. E houve rompimento e o Fernando Henrique passou, claro, com argumentos que passavam longe da realidade. Mas começou a punir Minas Gerais com a falta de recursos por causa do Itamar. Uma lástima. Porque a punição atingiu quem? O Itamar? Não. Atingiu o pobre. Aquele que precisa do serviço público. Do hospital público, da escola pública. Enfim, dos serviços públicos assistenciais. Esses foram atingidos. E é sempre assim. O aliado recebe mais atenção e mais dinheiro. Às vezes não é nem o deputado, mas é o governador. Às vezes não é nem o deputado que o governo quer agradar, é o partido daquele deputado, é a liderança daquele partido. São jogos com dinheiro público. O dinheiro não é do presidente da República. O dinheiro não é do ministro. O dinheiro não é do deputado ou do senador. Ele é público. E eles estão lá para zelar. Entre outras coisas, estão lá para que zelem pelos recursos públicos, pelo bom uso de cada centavo que arrecadam de quem trabalha e de quem produz. Porque lá eles não produzem nada, não produzem um parafuso, um pé de alface, nada. E vivem do que o setor produtivo gera, trabalhadores, empreendedores, do imposto que quem produz paga. E estão lá com a obrigação do zelo. Mas não. Agem como donos e distribuem. E não é nem aquela do Getúlio, que já era indecente, não é? Aos inimigos a lei. Aos amigos não, portanto. O amigo não é atingido pela lei. É ainda pior, porque não é a lei aos inimigos. Pode ser a penúria, pode ser a falta de recursos. Recursos que não são do governo, não são dos parlamentares. E então o nosso sistema, o ideal é que cada município gastasse aquilo que tem, com os impostos que arrecada. E uma reforma tributária séria daria aos municípios mais recursos, para que não fiquem de pires na mão pedindo ao governo estadual e ao governo federal, e para que os governadores não fiquem indo a Brasília com o chapéu na mão pedindo dinheiro.
eles teriam de se virar com os recursos que têm, mas arrecadariam muito mais do que hoje, porque não haveria uma centralização do arrecadado. Então as prefeituras, os estados, teriam mais recursos e aí gastariam dentro do possível. Não é? Não é assim. Há uma dependência, em parte, do Ministério da Economia, em parte de outros ministérios, como infraestrutura, como esse de desenvolvimento regional, e, claro, emendas parlamentares. É onde entram os parlamentares. O jogo é legal, não é ideal, é ruim. É clientelismo, mas é legal. Só que há ilegalidades. Há situações em que um deputado chega e fala: prefeito, tá aqui o dinheiro pro ginásio de esportes. Prefeito, tá aqui o dinheiro para a escola. Olha aqui o dinheiro para o hospital. Você vai levantar um hospital. Mas é o seguinte, o prefeito que se vire para equipar o hospital. Não é? É só para levantar o hospital. O equipamento é com ele. Nós vimos isso agora durante a pandemia. Hospitais sem equipamento. Porque vem o dinheiro para levantar o hospital, mas não tem recurso para equipá-lo. Nem para contratar médico especializado nisso ou naquilo. Mas há algo mais. Muitas vezes, é claro que isso é exceção, mas acontece. Prefeito, tá aqui o dinheiro para o hospital. E prefeito, esse aqui é meu amigo, dono de uma construtora. Conversa. Então há também ilegalidades, não é? Mas nesse caso aqui, são dezenas de motoniveladoras, retroescavadeiras, carretas agrícolas, pás carregadeiras, caminhões, entre outros itens. Tudo normal, é sempre assim, porque é para cooperativa agrícola, para estrada, para via pública, normal. O Arthur Lira e o Vitor Hugo é o ex-líder do governo na Câmara, Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, receberam parte desses recursos. Inclusive, o Arthur Lira, que é de Alagoas, mandou recurso, por exemplo, para o Mato Grosso. E assim tem sido, né? Ou seja, não é apenas o clientelismo local. Ele mandou para Mato Grosso, que fica a 2.300 quilômetros em linha reta de Alagoas, para comprar 6 carretas agrícolas pelo preço total de R$ 138.060. Pela tabela do governo, as máquinas custariam 60 mil. Então de 60 saltou para 138. Lira manejou 114 milhões desse orçamento secreto. No caso dos recursos do orçamento secreto, além do sobrepreço, parte dos convênios foi assinada pelo governo federal, mesmo com pendências legais. E tem o caso aqui do deputado Neto, do Podemos de Goiás. Então, com a cota, serão compradas 4 máquinas motoniveladoras por 723 mil cada. Preço de referência lá do governo, 470 mil. De 470 para 723. O jornal Estado de São Paulo, que fez a reportagem, localizou a aprovação para a compra da mesma máquina por 584. Então, digamos que não seja o preço de referência, 470, subiu um pouquinho. 584, subiu bastante. Mas ainda é bem menos que 723. Enfim, o orçamento público e notório é péssimo, o orçamento secreto é indecente. E tudo isso é consequência, primeiro, dessa relação espúria entre dois poderes, e não deveria ser assim nunca, e tem sido assim há muito tempo. Segundo, o sistema que é legal é ruim. Ele é legal, mas é ruim. Esse sistema que leva todo mundo a ir lá pedir o governo da União para que libere recursos para o município, para o Estado. E ele tem, no meio do caminho, pedágios, ilegalidades e indecências.